O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Essa é a pergunta que Pedro faz a Jesus. Perceba que a pergunta de Pedro está falando de quantidade. Então ele pergunta: Senhor, quantas vezes? Pedro está preocupado com quantidade. Quantas vezes devo perdoar? Se nós estamos falando de quantidade, nós estamos falando de medida. E a pergunta então que devemos fazer é: qual deve ser a medida do perdão? Qual deve ser a quantidade do perdão? Na época de Jesus, os letrados, os entendidos, os rabinos, sugeriam que deveria se perdoar até 3 vezes um mal sofrido. E se você perdoasse 3 vezes alguém, você estaria se mostrando já uma pessoa boa, uma pessoa clemente, uma pessoa que sabe ser generosa. Porque afinal de contas, lembre-se disso, no Antigo Testamento vigorava em muitas situações a lei do talhão: olho por olho, dente por dente. Então a pessoa me fez um mal, eu devolvo o mal proporcionalmente. Era uma lei cultural, não bíblica. No entanto, entrou para a literatura bíblica. Então havia essa mentalidade, que se alguém me fez algum mal, eu tenho o direito de retalhar o mal que me foi feito.
Então, se uma pessoa perdoasse o mal que recebeu durante 3 vezes, essa pessoa já estaria sendo ótima, porque afinal de contas, ela não estaria retalhando. Então Pedro, no evangelho de hoje, quando seguindo Jesus, ele queria atrair os elogios de Jesus, então ele pergunta para Jesus: Senhor, será que então nós deveríamos perdoar 7 vezes? Já que 3, a pessoa era clemente, perdoar 7 vezes já seria uma pessoa muito generosa, muito clemente. Para aquela mentalidade, significava perdoar muito. Então, Jesus dá uma resposta muito importante, que deve ficar gravada no nosso coração de discípulos, de seguidores do Evangelho de Jesus. Jesus convida ao perdão sem limites, porque só o perdão sem limites se assemelha ao perdão que recebemos de Deus. Então aqui fica muito claro que são 2 as medidas apresentadas no Evangelho de hoje. A primeira medida seria a medida dos 7 vezes. Essa é a medida da sociedade humana, que pode ser interpretada até como generosa, mas é limitada. É limitada e limitadora, na medida em que impõe um limite. Essa é uma medida. Mas tem ainda uma outra medida, a medida que não limita o perdão. 70 vezes 7, que significa perdoar sempre. E essa é a medida que Jesus quer que nós adotemos. Perdoar sempre. Jesus nos convida a escolher essa medida. O versículo 22 diz: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa medida, meus irmãos e minhas irmãs, é impossível, é incompreensível para quem não tem fé. Para as pessoas que não estão preocupadas com Deus, não estão preocupadas num processo de conversão, essa medida é incompreensível. Como assim perdoar sempre? Independente do mal sofrido, perdoar sempre. Então, para quem não tem fé, essa medida é praticamente impossível. Nós estamos afirmando então que é preciso ter uma verdadeira experiência de fé para perdoar sem limites. Na verdade, é através dessas situações que o Evangelho nos coloca que nós testamos a nossa fé. Repito, estamos dizendo que é preciso ter uma verdadeira experiência de fé para poder praticar o perdão sem limites. Por quê? Porque é só a experiência de fé que nos arranca dos limites. É a experiência de fé que nos arranca das medidas limitadoras, dos padrões sociais. A experiência de fé nos abre para uma medida maior, nos abre para algo maior, para uma generosidade maior. E Jesus ensina isso com muita clareza neste evangelho de hoje. Quando ele fala de um rei, ele conta uma parábola e fala de um rei que teve compaixão e perdoou uma enorme fortuna. Os comentaristas bíblicos dizem que esta enorme fortuna que o evangelista fala seria equivalente a uma dívida externa de um país. Então pense, por exemplo, a dívida externa do Brasil. O rei perdoou o equivalente a uma dívida externa de um país. Então, esta quantidade enorme que foi perdoada porque o rei foi movido por compaixão. E Jesus ensina que Deus é assim em relação às nossas dívidas. Ele é assim em relação aos nossos pecados. Ele perdoa uma fortuna enorme.
Ele perdoa os nossos pecados, por mais enormes que possam ser. Com isso, Jesus está ensinando que o amor de Deus é muito maior que os nossos pecados. Por mais que tivéssemos pecados numerosos e grandes, o amor de Deus ainda assim seria maior do que esses pecados, e é por isso que Ele pode nos perdoar. E esse é o primeiro passo, entender isso é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para quem quer alargar a sua própria medida do perdão. Entender que Deus te perdoa muito, perdoa as tuas dívidas enormes, é o primeiro passo para você começar a alargar a medida do perdão que tem no seu coração. Só reconhecendo o quanto somos amados, o quanto somos perdoados, é que então pode nascer no nosso coração o desejo de perdoar quem nos agrediu. Se você sente que precisa trocar a medida do perdão, se você sente que a medida do seu perdão está muito estreita, muito mesquinha, comece com esse primeiro passo. Se entendendo amado, se entendendo perdoado, de maneira desproporcional, muito maior é o perdão dele. Mas tem um segundo passo. O segundo passo, a nossa medida se alarga quando mudamos o nosso olhar, quando mudamos o modo como olhamos. Não pensar em perdoar de acordo com a nossa medida. Nós já reconhecemos que a nossa medida é mesquinha, que a nossa medida é estreita, talvez nem tanto generosa como a de Pedro, que disse que poderia perdoar 7 vezes. Talvez nós não perdoemos nem isso. Então, não é essa medida que nós devemos utilizar. A nossa é muito estreita, a nossa é muito mesquinha. Então, quando pensamos em perdoar, nós não podemos usar essa medida. Nós devemos trocar de medida, usar uma outra medida. Decidir perdoar com a medida de Deus. Veja bem, se Deus olha para o homem como alguém que foi perdoado pelo sangue de Jesus, eu não posso olhar para este mesmo homem como alguém que é condenado sem possibilidade de perdão. Se Jesus derramou o sangue dele na cruz por aquela pessoa, como eu não posso perdoar aquela pessoa? É a medida que eu devo usar. Se continuarmos com a nossa velha medida, tão humana, tão mesquinha, teremos dificuldades para perdoar. Nós herdamos da sociedade padrões que questionam o perdão. Nós vamos repetindo com frequência: por que eu deveria perdoar aquela pessoa? Fulano não merece, ele não muda. Por que eu deveria perdoar se o fulano não presta? Essa medida não serve. Mas quando olhamos com a medida de Deus, é que então entendemos que devemos dar o perdão, não porque o agressor mereça ser perdoado. Não se trata do outro merecer o perdão. O perdão deve se ancorar, deve estar baseado não no mal que foi feito, nem na falta de bondade de quem nos agrediu. O perdão deve se ancorar na bondade de Deus. Porque Deus ama e perdoa, eu também devo perdoar. Vamos repetir? Porque Deus ama e perdoa, eu também devo perdoar. E aqui a gente não está romanceando o Evangelho. A gente está exatamente explicando o que Jesus dizia no Evangelho. Versículo final do Evangelho. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro,
como eu tive compaixão de ti? É Jesus que está dizendo isso. Ter compaixão do outro, não porque o outro mudou de atitude, mas porque nós fomos perdoados e devemos também perdoar. Portanto, o perdão se torna um dever. Porque fomos alvo da compaixão, devemos praticar a compaixão. Entenda isso. Digira isso no seu coração. Decida perdoar. Decida trocar de medida. Decida alargar a sua medida do perdão, independente do merecimento do outro. O Evangelho de hoje quer ser para nós uma alavanca que nos impulsiona ao perdão, que nos tira do atoleiro que nós nos metemos da falta de perdão. O Evangelho de hoje nos ajuda a lembrar que nós somos maiores do que a nossa própria história. Eu sou maior do que a minha história. Muitas vezes nós trazemos uma história onde fomos feridos, mas nós podemos ser mais fortes do que fomos até agora. A nossa história já passou e podemos construir uma nova história. Podemos ser mais fortes do que fomos até hoje. Ser forte, somos fortes quando nós dizemos a alguém que nos feriu profundamente: eu te perdoo. Dizer isso nos arranca de um círculo vicioso. Um círculo vicioso que é: aquele que me feriu porque um dia foi ferido. E eu, porque foi ferido, vou ferir alguém. E a gente perpetua isso nas nossas relações, na nossa história, nas nossas interações com os outros. Dizer eu te perdoo é muito mais forte. Significa ser muito mais forte do que consentir no ressentimento. Perdoar quebra essa repetição, de repetir nos outros o mal que nós sofremos. Para romper esse círculo vicioso, alguém precisa tomar atitude. Repito, para que não continue essa história. Aquele que foi ferido, por sua vez, fere. Eu fui ferido, um dia vou ferir. Para que isso se rompa, alguém precisa tomar atitude. E precisa ser alguém que aprendeu que deve medir com uma medida diferente, com a medida de Deus. Não espere que o outro mereça. Não se trata de merecimento. Também não se trata de esquecer o passado. Se trata de viver o tempo presente com o coração curado. Você só tem o hoje. Você só tem hoje para curar o seu coração. Não se trata, portanto, de esqueci. Não se trata de esquecer o passado. Se trata de tornar o hoje o tempo onde o seu coração seja curado. O futuro de quem não perdoa é um futuro de ressentimentos. É um futuro de rancor. O futuro de quem tem a força e a coragem de perdoar é um futuro curado. Reze um pouco. Peça ao Espírito Santo que Ele te mova em direção ao perdão. Talvez você possa reconhecer que não tem força suficiente para fazer isso. Mas você pode pedir o Espírito Santo para que Ele te capacite para alargar essa medida do perdão. Façamos alguns instantes de silêncio, pedindo ao Senhor essa graça do perdão.